Olá, seja muito bem-vindo a mais um Gente do Esporte. Hoje nós conversamos com o central da equipe do São José Vôlei, o Everton Candango, que nos recebe. Everton, muito obrigado por nos receber aqui. Imagina, eu que agradeço, Daniel. Bom dia. E nós começamos esse Gente do Esporte perguntando um pouco desse apelido que você tem. Por que Candango? De onde surgiu esse apelido, Everton? Então, eu comecei, com esse apelido no vôlei através dos meus amigos lá no bairro. A gente tinha um costume de chamar um outro de Candango e tal. Aí cheguei no vôlei chamando o pessoal de Candango. E o único que acabou ficando como Candango foi só eu. Mas que bairro que era? Eu moro aqui no Putim. Aliás, morava no Putim, né? Meus pais ainda até hoje estão lá. E aí, às vezes, quando eu vou lá na casa dos meus pais, encontro um amigo lá, e aí, Candango e tal. Mas no fim, agora só eu sou o Candango mesmo. Então, quer dizer, você lá do Putim acabou começando por lá mesmo essa sua trajetória no esporte. Como que você começou no esporte? Então, na verdade, eu comecei no esporte com 11 anos, mas comecei no futebol. No futebol? No futebol. Era goleiro ou não? Não, eu era lateral esquerdo. Lateral esquerdo? Eu comecei jogando com 11 anos e aquela coisa, acho que sonho de todo moleque, né? De ser jogador de futebol, de começar a praticar um esporte. E comecei na época, né? Que era a Águia do Vale e tal, fui lá no teatro. Jogou no São José? Joguei, fiquei 2 anos lá. Aí depois saí de lá, fui pro CTA aqui, que era uma outra escola de futebol também que tinha. Fiquei mais um ano, saí de lá, fui jogar futebol de salão, mas com futebol de salão eu já tinha 1,95 já. Era já bem alto, já né? Era bem alto para jogar futebol de salão. Aí depois do futebol de salão que eu conheci o vôlei. Você conheceu então fazia treinamento do futebol de salão e acabou conhecendo o vôlei. Quem te levou pro voleibol? O mesmo técnico do futebol de salão. O mesmo técnico? O mesmo técnico. Mas como que foi essa história assim? Porque assim, toda vez que acabava o meu treino de futebol de salão, que inclusive era ali na casa do jovem, começava o treino de vôlei. Ele falava assim, Everton, por que você não faz um teste no vôlei e tal? Eu falei, cara, sinceramente não é isso que eu quero não, eu quero jogar futebol. E aí iria jogar futebol, era um sonho meu, um sonho do meu pai também, e até que um belo dia eu acabei cedendo a proposta e comecei ali a bater uma bolinha e tal. Aí num certo dia a gente foi fazer um jogo, e o Fabrício Capello, que foi meu técnico na base, ele estava apitando esse jogo. Foi daí que ele me chamou para fazer um teste no CTA na época, que era o time que tinha da cidade. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Eu falei pro meu pai que eu não ia mais jogar futebol, ele ficou meio assim, não, tá, vamos lá, eu te apoio. Aí foi em 98 que eu vim no CTA fazer um teste pro vôlei, e aí acabei ficando e tô aí até hoje. De lá nunca mais você parou. Agora, foi a estatura sua que acabou chamando a atenção para que você pudesse estar no voleibol? Foi isso que acabou te trazendo pro vôlei? Afinal de contas, você tem quanto de altura? Tem 2,2. 2,2. Eu vou chegar até perto aqui do Everton aqui, pedir pro pessoal olhar. Eu tenho 1,78 m. Meu amigo, realmente estou me sentindo pequenininho. 2,2 m. 2,2. É o diferencial para quem tem que ser jogador de voleibol, a estatura, essa coisa toda? Olha, exige um pouco, não vou mentir não, exige um pouco. O atleta, do voleibol, às vezes ele pode ter uma boa impulsão, mas infelizmente você vai fazer uma peneira hoje, eles já olham até o seu tamanho, é a primeira coisa que eles olham. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha primeira peneira, que foi lá no Banespa, que era a peneira muito conhecida que tinha antes, eu via garoto que chegava assim, de repente devia ser um talento, mas nem passavam. Não tinha estrutura ainda. Não tinha nem estrutura, não tinha altura. Você via que tinha um corpo, de atleta, mas não tinha o perfil que eles queriam. Então eu já falava, não, nem precisa entrar. Então eu falo que o fator altura me ajudou. Me ajudou sim. E essa peneira do Banespa, que ano que foi? Você passou? Então, essa peneira na época foi em 2000. Foi uma época que eu fui lá fazer esse teste e eu não acabei ficando. Eu fiquei até o último corte. E depois, infelizmente, não acabei ficando. Depois do Banespa, eu fui fazer uma peneira São Caetano, onde também não passei.
Foi 2001 que eu voltei para São Paulo, foi no Pinheiros, que é onde eu passei na peneira na época e acabei ficando lá. Bate aquela coisa de repente desistir, de cansar, de ver que você duvidou no momento quando você não passou nessas duas? Bateu. Quando eu não passei no São Caetano, eu fiquei assim, na época eu falei pro meu pai, né? Meu pai, ele sempre me acompanhou, sempre me apoiou no esporte. E ele... Vou contar rapidinho a história dele. Tranquilo. Com 14 anos, ele perdeu o braço direito. Seu pai perdeu o braço direito? Exatamente. E foi na época que, quando eu saí do Clube São Caetano e a gente foi... Aliás, eu fui fazer o teste lá. Não passei, não fiquei nem um dia lá. E eu falei pro meu pai, eu não quero mais isso não, eu vou deixar isso pra lá, entendeu? E não quero mais saber de vôlei. Aí ele falou assim, mas eu não desisti da vida quando perdi o braço, você vai desistir agora? Aí eu tava até chorando, né? Moleque, criança e tal. A lágrima que tava descendo voltou. Falei, opa, peraí, né? Vamos pensar de novo. Vamos repensar nesse negócio de parar aí. Então, desde então, eu tive sim, nessa época, uma vontade de parar, mas depois disso, nunca mais. Nunca mais parou. E, aliás, esse exemplo do seu pai, então, acabou modificando a sua vida, então, no esporte. Com certeza, né? Não só dele, como da minha mãe também, que é uma guerreira, sabe? Meu irmão mais velho, que sempre tá aí também lutando, e a minha irmã. Então, eu tenho... bastante incentivo da parte deles para estar onde eu estou hoje e para chegar onde eu cheguei. E que bom que com a carreira vitoriosa. Agora, a gente sabe que hoje em dia a estrutura de captação de novos talentos e atletas é um pouco diferente. Na sua época você contou que tinha muita dificuldade para a molecada. E hoje, como que você vê esse trabalho de base nas equipes aqui de São José e fora? Hoje aqui em São José nós temos um trabalho de base até bacana, sabe? A gente vem... o São José vem recrutando molecada nova aqui da cidade, né, incentivando a praticar o esporte. Então eu vejo isso, não só aqui em São José, como em algumas outras cidades, bem importante esse trabalho de base, esse trabalho de estar recrutando até a molecada da cidade mesmo para estar praticando esporte, independente do vôlei até. Então eu acho importante hoje aqui em São José esse trabalho que eles vêm fazendo que está tendo um certo crescimento. E quem sabe aí descobrindo outros talentos, como o Everton, que é daqui de São José, é prata da casa. Bom, que bom, e descobrindo vários talentos como o Everton aqui, que é prata da casa. Bem, nós vamos ficando nesse primeiro bloco. Por aqui no segundo bloco, nós vamos contar um pouquinho da história do Everton no exterior. Ele já esteve em alguns lugares, digamos, um tanto quanto inusitados. É rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta no segundo bloco do Gente do Esporte e hoje conversando com o central do São José Vôlei, Everton, que está contando um pouquinho da sua história de vida. E o Everton passou por clubes da Europa. Você esteve no Portugal e Espanha. Como que foi essa sua fase de viagem à Europa? Na verdade, assim, né? A primeira vez que eu fui foi para Portugal e aquela coisa, né? Nunca tinha andado de avião, toda aquela coisa, né? Nunca tinha saído fora do país, então foi uma grande surpresa, assim, chegar lá, né? Ainda que o idioma era o mesmo, né? Bem parecido? Bem parecido, mas não igual. Atrapalhava um pouquinho, assim, na hora de entender as pessoas, porque querendo ou não, eles falam um pouquinho mais rápido que a gente, né? E qual clube que você foi lá em Portugal? O primeiro clube que eu fui para lá foi o Espinho. O Espinho. Esporte Clube Espinho.
E o campeonato como que é? O campeonato é do mesmo nível do brasileiro? Então, na época que eu fui, o campeonato estava assim, bem disputado na época. Né? Eu fui para lá em 2006, eu fui para lá e o campeonato foi muito disputado, sabe? Eles me acolheram muito bem lá, um brasileiro assim, né, que chega assim, entre aspas, cheguei de paraquedas lá porque eu como central, eu sou um central canhoto, né? Então isso, na verdade, não existe. Não tem. A maioria dos centrais são destro. Então, eles me acolheram muito bem. Poxa, eles acharam assim, poxa, magnífico um central canhoto, né? E tatuando com eles. E é até uma coisa interessante, porque isso vira uma vantagem competitiva, né? Porque você pega o adversário desprevenido, né? Exatamente. Foi onde eu realmente marquei muitos, mas muitos pontos lá, porque o bloqueador ficava no meu braço direito. E quando ele vinha para o esquerdo, eu acelerava, já tirava para o outro lado. Então, tinha essa facilidade. Agora, além de Portugal, você foi para a Espanha também? Espanha também, um lugar magnífico também, onde eu tive o prazer de jogar lá. Só que eu cheguei lá sem saber falar espanhol, né? nem um enrolation? Não, nem enrolation. Um castellation? Nem um castellation, nem um bromation, não saía nada. Então, foi uma questão de tempo também. Acho que um mês eu já era quase um espanhol nato já, sabe? Eu tenho facilidade para aprender línguas e então lá na Espanha também foi um momento bom assim da minha carreira, um momento inesquecível. Eu tive destaques individuais, e só voltando um pouquinho em Portugal fui lá, fui campeão lá, saí campeão do campeonato. Na Espanha saí como melhor bloqueador do campeonato. Então foram experiências assim, que contam muito para minha carreira. Agora, uma experiência que ele vai nos contar agora é sobre outra viagem que ele fez, isso para o Oriente Médio. Quer dizer que você acabou chegando ao Iraque. Como que isso aconteceu na sua vida? Então, antes de chegar no Iraque, assim, eu estava no SESI, né? Fiquei 2 anos lá no SESI, onde acho que todo mundo assim pratica, gostaria de jogar. Exatamente, gostaria de jogar e conhece Giovani, Murilo, Serginho, né? Rodrigão, Sidão, vários atletas renomados. Fiquei 2 anos lá com eles, né? Onde eu ganhei tudo. Até para o ímpar eu ganhei lá, né? Os atletas incríveis, aprendi muito com eles. E infelizmente no meu 2º ano de contrato eu não renovei com eles. E eu vim para São José, onde até o Fernando Basílio me fez uma proposta, falou: Everton, estamos crescendo aqui ainda, tal, mas financeiramente ainda não podemos pagar o que você merece. Eu falei: tudo bem. Eu falei para ele: vou ficar aí, de repente com uma pretensão de ir para fora. Mas eu nem passava nos meus sonhos que era para o Iraque que eu iria. Até que um certo dia já estava acabando aqui o campeonato e um amigo chegou e falou assim: olha, Everton, estão precisando de central. Aí eu falei: poxa, que bacana, onde que é? Não é aqui no Brasil não, é fora. É fora do Brasil, beleza. Eu falei: não, vamos que vamos. Eu falei: mas aonde que é? Ele falou: Iraque. Eu falei: pronto. Aí minha esposa estava do lado, eu lembro que estava falando com ele no computador e tal, estava digitando, parei e fiquei olhando para ela, né, de lado aqui. Ela, o que foi, amor? Apareceu uma proposta, tal, para ir para o Iraque. Ela: para onde Iraque? Eu falei: Iraque. Mas tem vôlei lá? Eu falei: não tem. Se estão chamando, se estão precisando, porque tem. E aí comecei a conversar com esse amigo e tal. O que eu fiz? Eu falei: olha, eu acho arriscado, um lugar muito arriscado. Eu fiz uma proposta para não ir, na verdade. Aquela eu falei, exorbitante. Eu falei: quer saber do negócio? Vamos arriscar. Fiz uma proposta lá em cima para não ir mesmo. Falei para minha esposa, olha, ela não podia ir para lá, não podia nem visitar, porque para entrar a esposa lá já é complicado. Sim. E fiz a proposta para não ir, eles aceitaram. Contrato de quanto tempo? Era 10 meses o contrato. 10 meses o contrato. 10 meses. E aí você foi para o Iraque. Fui para o Iraque. Que ano que foi isso? 2012. Nessa época ainda estava tendo conflito, Estado Islâmico, aquela coisa toda. Exatamente, a base americana ainda estava recém saindo de lá, então ainda estava... uma zona de conflito e de bastante estabilidade, né? Exatamente. E para a cidade onde que eu iria, que seria Basra, a cidade lá, é onde estava localizada a base americana.
Quer dizer, seria o local mais seguro do Iraque para que você pudesse ficar. Exatamente. E você acabou indo para o Iraque. Mas como que foi essa viagem, sua chegada, esse choque assim de cultura, vamos dizer assim? O choque foi bastante grande. Porque, na verdade, a hora que eu cheguei no aeroporto, eu fiquei 3h30 para fazer um check-in. 3h30? Porque não tinha computador. Eles faziam à mão. Até então, eu falei, bom, deve ser só isso aqui, depois Melhora. As coisas vão melhorar. Não, muito pelo contrário, as coisas pioraram. Então, na hora que eu comecei, o supervisor do time me pegou e tal. Aí, detalhe, você lembra que eu falei pra você que na Espanha eu não falava espanhol? Sim, muito menos. Muito menos o árabe, e eu também não falava inglês. Aí eu falei, pronto. Aí eu falei, eles vão me matar aqui. Não vai ter como ninguém avisar minha esposa e tal. Fiquei todo preocupado, mas tudo bem. Falei, vamos lá. Né? Sozinho você se vira, né? E foi que ele pegou e tentava conversar um pouco comigo, eu não entendia nada, ele também não me entendia. Aí eu via assim nas ruas, bicho morto e tal. Eu falei, essas coisas não tá muito legal não, mas tudo bem. Passamos e tal, fiquei, pra resumir assim, fiquei 1 mês e meio lá. Não aguentei porque a estrutura deles assim é muito ruim, precária. é muito precária. Para você ver, o país não tinha coleta de lixo, sabe? A comida assim horrível. Eu emagreci praticamente quase 10 quilos lá. Você falou da comida. O que geralmente se come num país assim? Lá eles têm, assim, tem carne, tem arroz, eles comem muito pão sírio lá. Só que é aquela coisa, né? Lá eles são muito porco. Né, eu lembro até hoje que eu fui no restaurante com um outro amigo lá lá só podia 2 estrangeiros e o outro estrangeiro era turco. Então eu lembro que a gente foi no restaurante e o garçom trazendo o pão sírio debaixo do braço. Ah, amigo! Ele jogou o pão assim em cima, eu falei, bom, o bom é que já tá quente isso aí, né? Pelo menos já tá quente esse pão. E eu falei, poxa, não dá. Eu falei, não tem condição de eu ficar num lugar desse, não tem condição. Mas você chegou a ver alguma coisa relacionada a conflitos que a gente sabe que existem lá em relação aos americanos? Chegou alguma coisa próxima de você, não? Olha, graças a Deus, assim, não cheguei a pegar nada. Eu lembro que eu fui, sim, pra Bagdá, né, pra cidade deles maior lá e tal, pra capital lá, mas a única coisa que a gente pegou, assim, que a gente desceu no estacionamento com ônibus e falaram assim, aqui, pum, pum, pum. Aí eu fui perguntar pro turco, eu já tava falando um pouquinho de inglês, ele falou, meu amigo, aqui tinha bomba, até semana passada, mina. Eu falei, tá, e eu tô andando aqui em cima. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, não, vou embora daqui. E aí você acabou indo para outro país do Oriente Médio, você foi para o Líbano. Exatamente, fui pro Líbano. Um pouco mais tranquilo. Mais tranquilo, onde também peguei lá um pouco de conflito. Lá sim eu peguei conflito. Né? Lá peguei um conflito, eu morava em Trípoli. Né? Lá onde tinha a briga dos xiitas com os sunitas, que não para. Né? Já é uma coisa meio que bíblica, né? Essa briga deles lá. E eu lembro que até no último dia, antes de voltar para cá, o Brasil, eu não pude até falar com minha esposa, porque eu tive que sair mesmo de casa e ir para uma casa de um amigo, nas montanhas, porque o barulho das bombas estava muito forte. Caramba. Eu escutava o barulho da metralhadora, rajada de tiro. E ela ficava aqui ansiosa por conta dessa situação. Exatamente. Eu não tentei assustar muito ela, falei, olha, hoje, infelizmente, eu vou ter que sair de casa, né? Nessa tranquilidade aqui, mas, né? Ele conta as coisas assim, super tranquilo, assim, com alto astral? Super tranquilo, exatamente, porque eu não podia desesperar ela. E detalhe, eu nem falei para meus pais que eu fui para esse lugar. Quando eu falei para meus pais, eu falei que estava indo para a Arábia Saudita, para um lugar tranquilo, que eu já tinha, na época do SESI, fui jogar lá no Catar, eu falei que era quase parecido. Era a parte rica do Oriente Médio, exatamente, né? Abu né? Dhabi, o Catar. Isso, aquele lado ali mais tranquilo, lugar bacana, né? E mostrei foto para eles, não, então você tá indo bem. Né? Mal sabiam eles que eu tava indo para essa bocada. Agora pergunta pra gente fechar esse bloco, você faria tudo isso de novo? Pro Líbano eu voltaria, agora pro Iraque não. Tá certo. Bem, nós vamos fechando esse segundo bloco do Gente do Esporte. No terceiro bloco a gente vai falar um pouquinho mais do futuro do nosso Everton, sobre o São José Vôlei e outras coisas mais. A gente volta rapidinho. É Pai Bola.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Gente do Esporte, hoje conversando com Everton Candango, atleta do voleibol de São José dos Campos, e falando um pouquinho agora de futuro. Ele contou todas essas histórias que teve no Oriente Médio, na Europa, e de repente resolveu voltar para São José dos Campos, tinha atuado na Superliga e voltou para ajudar o São José na Superliga B, Everton. Uma coisa de gratidão com a terra, por que você voltou? Eu acho que faltava isso, né? Eu chegar aqui na minha cidade, disputar um campeonato de nome, né? E como você falou, acho que é um pouco de gratidão, né? Que São José fez por mim. Eu falei, bom, acho que está na hora de eu fazer um pouco mais por São José, pela minha cidade, né? Pelo vôlei. Então foi o que eu pensei e decidi voltar. E eu tenho minha família aqui também, já tenho amigos, toda a minha estrutura está aqui. Então decidi voltar para cá, disputar a Superliga B e graças a Deus, com essa minha volta, nós conseguimos, né, a vaga tão sonhada que foi disputar a Superliga A. E eu lembro que eu estava no ginásio do CTA, a final da Superliga B, ginásio lotado, e você foi um dos que mais se emocionou com o título e a conquista da vaga, né? Foi um tanto de superação de tudo que você viu na sua vida em relação a ter saído de São José, passado por duas peneiras, de repente você volta para sua cidade e ajuda o time a chegar à elite nacional? Então, Daniel, acaba passando um filme, né? Acaba passando um filme, sim, não vou te enganar, não. Querendo ou não, o último ponto da minha equipe, quem fez foi eu. Eu acabei fazendo o último ponto e eu lembro que acabou o jogo, o atacante errando um ataque, né? Ele acabou atacando essa bola para fora e aí vem um filme de tudo que passou na minha vida, de tudo, como começou, o que eu tive que superar para chegar nesse momento. Então foi muito emocionante. Bom, na temporada de 2016 o São José acabou fazendo uma boa temporada, chegando a se classificar para a segunda fase, mas nos playoffs acabou enfrentando o Cruzeiro. Que avaliação que você faz do campeonato desse ano? Olha, para São José, né, que nunca teve assim nesse patamar, é gratificante. Foi um campeonato bem difícil, muito disputado, que nos 45 do segundo tempo a gente conseguiu a classificação. Então estava tudo embolado ali, todo mundo, cada hora, uma hora a gente estava, outra hora não. Uma hora a gente estava classificado, outra hora não. Então a gente batalhou muito para chegar nesse 8º lugar, né, que é chegar nos playoffs. Então a gente sabia que ao decorrer do campeonato, como foi tudo, a gente poderia ter feito uma classificação melhor. Mas é aquela coisa, né? Infelizmente, nem tudo sai como a gente planeja. E aí acabou ficando pelo caminho com o Cruzeiro. Exatamente. Agora. Sobre o futuro, a gente sabe que a gente está numa fase de negociação, o São José Vôlei deu uma pausa, as equipes nacionais também mexem no mercado e tal. O que você pretende para a próxima temporada? Quais são os seus objetivos? Você quer ficar em São José? Existem outras propostas? Então, na verdade, Daniel, estão aparecendo algumas propostas, mas eu ainda estou dando preferência para ficar aqui em São José. Estou acreditando no projeto. Assim, a cada ano que passou, eles foram crescendo no degrau, né? A instituição, o projeto foi crescendo, foi tomando corpo e eu estou acreditando no projeto. Então, eu espero que esse ano agora de 2016, né, que a gente conta a temporada 2016-2017, né, que ela acaba emendando, eu espero que esse projeto venha dar mais um passo, venha crescer mais um degrau. Esse ano, essa temporada que passou, tivemos grandes nomes, né, como o Dante trabalhando com a gente, Lorena, Mário Júnior, Diogo, Rodriguinho, peças que foram fundamentais para que esse projeto crescesse esse degrau. Até porque sua família toda está aqui, né? E você pretende mais quantas temporadas ainda
jogar em alto nível? Olha, eu pretendo estar em alto nível aí, depende, né? Me cuidando, lógico, sempre me cuidei. É mais uns 3, 4 anos aí jogando. 3, 4 anos, 3, 4 temporadas, e tomara que fique aqui Exatamente. em São José dos Campos. Isso. Bom, Everton, obrigado por nos receber aqui na sua casa. Eu que agradeço, Daniel. Prazer imenso falar com você, ver as suas histórias. E o Gente do Esporte fica por aqui. Na próxima semana, uma outra personalidade do esporte vai estar contando um pouco da sua vida e sua história aqui na TV Câmara. Espero você. Obrigado pela sua audiência e até lá!